Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Eduarda Menin, Rafaela Menin. E hoje eu trouxe aqui um amigo, né, colega de trabalho, uma pessoa muito importante aí na minha formação, o Dr. Diogo Lago, que é ginecologista, cirurgião ginecológico, e vamos falar de um tema que eu amo, endometriose. Bem-vindo, Diogo. Bem-vindo. Oi, meninos. Obrigado pelo convite. Diogo, se apresenta um pouco aí para o pessoal, fala um pouquinho da sua formação, sua experiência. Bem, eu sou o Diogo Lago, sou ginecologista e obstetra por formação, atuo atualmente na cirurgia ginecológica, tenho pós-graduação e titulação em cirurgia minimamente invasiva, sou membro da Sociedade Brasileira de Endometriose e trabalho como preceptor dos cursos de ginecologia do IPSENG, da Unimed, da cirurgia geral do SEMPER, do Hospital SEMPER, e dos fellows do Hospital Horizonte, de cirurgia ginecológica. Nossa Senhora! Que currículo, É muito trabalho. Diogo, vamos falar um pouquinho então para o nosso público, né? Vamos explicar primeiro o que é endometriose? Vamos. Endometriose está na boca do povo, né? Exato. Mas nem todo mundo sabe direito o que é endometriose. Endometriose são focos de endométrio, que é aquela membrana, aquela pelinha dentro do útero que menstrua, que sai todo mês na mulher que menstrua, e fora do útero. Então, em locais onde não é dentro do útero, né? Então, pode estar, na maioria das vezes, dentro da pelve, próximo a alguns órgãos importantes, intestino, ureter, a bexiga, pode ser até acima do umbigo, mas a grande maioria está abaixo do umbigo, na pelve. Exato. É. Eu brinco muito com as minhas pacientes quando eu vou explicar para elas, né, o que é endometriose, que o endométrio é um tecido que foi feito para ficar ali dentro do útero. Isso. Mas algumas vezes algumas células escapam e se implantam ali do lado de fora. E a questão é que todo mês, né, Diogo, quando a mulher menstrua, esses focos de células de endométrio ali do lado de fora da pelve vão inflamar, de fora do útero, né, ali na pelve vão inflamar. E essa inflamação aí recorrente ao longo do tempo vai trazer os sintomas, né? Então, 7 a 10 milhões de brasileiras têm endometriose. E estudos mostram, não só no Brasil, mas no mundo, que para a paciente receber o diagnóstico de endometriose, entre ela ter as primeiras queixas e receber o diagnóstico, são 10 anos. É muito É tempo. muito Intervalo. tempo, né? Por que você acha, Diogo, que ainda é um desafio tão grande fazer o diagnóstico de endometriose? Na verdade, porque o útero por si só é um órgão doloroso, né? O fato de menstruar, na grande maioria das vezes, a paciente ela tem cólica. Agora, a gente tem que tentar diferenciar aquelas cólicas possíveis e aquelas cólicas incapacitantes. Aí que está o sinal de alerta para os médicos identificarem, para o próprio paciente identificar, quando ela tem dor que é fora do normal, comparado com as amigas dela, ela falta ao trabalho, ela falta à escola, ela toma remédios simples para dor, anti-inflamatórios, e não resolve, ela fica de cama, e aí essa paciente tem que acender um sinal de alerta que ela pode ter endometriose. É aquela paciente que fala, nossa, todo mês quando eu menstruo eu preciso ir no hospital tomar remédio na veia. Ou fica em Pra casa melhorar. deitada, põe uma bolsa de água quente, não vai à escola, deixa de ir numa festa, né? Então, são sinais que chamam atenção. Agora, eu acho que do ponto de vista nosso, médico, né? Vou colocar aí no grupo. A gente tem que, talvez, ouvir um pouco mais também as pacientes, né, Diogo? Para tentar entender esse nível de desconforto que ela sente. Saber, às vezes, perguntar ali na hora da consulta, né? A gente tem algumas perguntas mais direcionadas. Porque a gente escuta, né, Diogo? Com certeza você também escuta isso, né? Muitas vezes a paciente falando, doutora, mas eu sempre falei para o médico que eu tinha essa cólica, mas ele sempre falou que cólica era normal, que não precisava preocupar com isso. É importante a gente aprender a não naturalizar a dor, né? A dor é do corpo, é normal, e a gente tem que tentar entender que peso que tem essa dor na vida dessa paciente, entender se essa dor para ela atrapalha ela seguir a vida dela ou fazer as coisas que ela faria normalmente. Então, temos que sempre estar com um olhar atento para essa paciente, para entender se ela consegue ter relação sexual, que é outro sintoma, né, da endometriose, prazerosamente, se os ciclos menstruais dela, ela toma um remédio e passa, ou não, se ela realmente se incapacita dessa dor. Você falou aí da dor na relação. Vamos falar, então, de outros sintomas aqui que possam chamar atenção para a endometriose, né? Porque, às vezes, não é só a dor menstrual. Mas, às vezes, é uma dor durante a relação, que pode, inclusive, ser fora do período menstrual.
Dor para evacuar, às vezes pode ter um foco ali de endometriose no intestino, então essa paciente, ao evacuar, pode sentir uma dor, sangue nas fezes, dor para urinar, aquela paciente que sempre fala, todo mês eu tenho infecção urinária. É na época da menstruação, eu sinto sintoma, faço o exame de urina, não tem bactéria. Pode ser um sinal. Pode. A pelve eu costumo falar com os pacientes que a pelve é um funil nosso, né? Então, no nosso abdômen, os órgãos estão mais separados, eles estão distantes um do outro, e vai chegando na pelve, eles vão se aproximando. Então, é uma parte do nosso corpo muito complexa da gente tentar entender de onde vem essa dor, né? Então, sim, realmente a endometriose, ela dá muita dor para ter relação sexual. A paciente, ela pode ter dor urinária, dor evacuar, ela pode ter... Mas uma coisa importante da gente diferenciar é que a endometriose são dores mais cíclicas. Ela pode até ter dor fora da menstruação, mas ela fala que menstruada ou próximo da menstruação é pior. Então, se você identifica aquele sintoma, ele é cíclico, ele é relacionado ao fluxo menstrual, você vai caminhando mais para a endometriose. E é uma doença de padrão inflamatório e é muito comum pacientes também terem outras doenças de padrão inflamatório na pelve, doenças intestinais, né? Síndrome do intestino irritável, síndrome de bexiga dolorosa, que já fogem dessa questão da ciclicidade da menstruação. Então, são dores, e muitas das vezes são dores que a paciente tem ao mesmo tempo. Então, ela tem a dor cíclica, a dor da endometriose, a dor para ter relação e tem a dor intestinal. Não é incomum a gente ver no consultório. Desculpa. Tem muita paciente também que reclama, um dos sintomas muito comuns que elas reclamam é da distensão abdominal, inclusive, né? Sim. Nesse período. E é muito característico da paciente que tem endometriose. Muito por causa dessa irritação mesmo intestinal, né? Essa inflamação intestinal que pode vir junto. Elas falam, não, mas eu fico estufada, eu fico distendida, daquela... Eu brinco muito que a endometriose caminha de mãozinha dada com o intestino irritável. Sim, né? muito comum. E tem também o fator, porque a endometriose é a teoria mais aceita, que explica a maior parte da endometriose, é o refluxo de sangue que sai do útero pelas trompas e cai na cavidade abdominal. E essas gotinhas de sangue, e toda mulher, a maioria das mulheres tem essa menstruação retrógrada, mas nem todas têm endometriose. Então, por isso que entra aí agora o componente, talvez genético, imunológico dessa paciente, que algumas vão implantar esses focos de endometriose. E esse sangue, essas gotinhas de sangue na pelve, isso é um fator irritativo para a alça intestinal, para o delgado. Então, a paciente, ela estufa a barriga. E ela fala, minha barriga fica inchada quando eu estou menstruada, né? Um pouquinho antes da menstruação. E aí tem as irritações intestinais e esse fator do sangue também. Abdominal que irrita. É outra coisa que, pela endometriose ser uma doença inflamatória, né, e crônica, tem a questão também do tempo de evolução da doença, né? Então, esses sintomas que a gente falou que são mais cíclicos, às vezes pontuais, que podem acontecer ali no começo do desenvolvimento da doença, mas com o tempo de evolução também agrava, porque aquela inflamação ali na pelve vai gerando consequências, né, Diogo? Então, as aderências, os focos que vão... Eu sempre falo para o paciente que vira um grude, né, ali na pelve. Se fosse um chiclete, por causa dessa resposta inflamatória. Então, com o tempo, pode ter aderência, né, intestinal. Esses focos de endometriose, esse sangue, essa inflamação faz com que as vísceras elas vão grudando uma na outra, né? E aí vão formando o que é muito comum a gente ver nos laudos de ressonância, de imagem, de ultrassom, a pelve congelada. Então, eu costumo falar com os pacientes, parece realmente uma cola mesmo, assim. Quando a gente entra às vezes, entrar para uma cirurgia para avaliar essa pelve, está tudo colado. Então, para ela ter uma ideia da dificuldade cirúrgica ou dos riscos nessa cirurgia, eu costumo dar o exemplo, assim, imagina um frango congelado e você tem que tirar aquela pele, só a pele do frango, sem machucar a carne. É essa que é a lise de aderência, que é a soltura das aderências dos órgãos na cirurgia, né? Então, a cirurgia da endometriose, hoje em dia, ela é muito realizada, ela tem que ser selecionada, não é para todo mundo e não é um momento, nem sempre é aquele momento que a paciente precisa. Né? Igual vocês falaram, é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, ela tem controle.
né? E o controle é mais um tratamento clínico, primeiro, primordial, e a cirurgia ela entra em segundo plano. Vamos falar um pouco agora do diagnóstico, né? Então, primeiro, né, a gente falou o diagnóstico clínico. Suspeita, né? Principalmente. Exato, pela clínica da paciente, a gente já pode, né, muitas vezes fazer um diagnóstico, às vezes no exame físico, né? Às vezes no toque vaginal a gente consegue sentir ali no fundinho da vagina, um nódulo, às vezes um bloqueio. Mas o que mais, Diogo? Vamos falar para o pessoal aqui. É uma tríade, né? É a anamnese, a gente conversa com a paciente, entende essa dor dela, quando que ela acontece, qual região da barriga, a gente faz o exame físico e a tríade, eu tenho que correlacionar, ela tem que encaixar. Então, se a paciente fala que tem uma dor no pé da barriga, na direção mais à direita, por exemplo, na fossa ilíaca direita, aí eu vou para o exame físico, eu faço um exame de toque, eu tento entender nessa paciente se a dor que ela está me falando é a dor que eu estou encostando, tem algum nódulo ali. E a gente complementa com os exames de imagem, né? Então, assim, antigamente, uns tempos atrás, na época do seu avô, do avô de vocês, existia o conceito da laparoscopia diagnóstica, que vamos entrar lá dentro para ver, né? Exato, era o padrão ouro. Era o padrão ouro, né? E esse conceito tem caído nos últimos anos, porque a gente tem métodos de imagem muito bem feitos hoje em dia, muito desenvolvidos, né? A ressonância, ultrassons. E o método de imagem, ele tem estudos que mostram a superioridade da ressonância ou do ultrassom. Na verdade, os dois são muito bons, né? É mais importante do que o exame a pessoa que faz. Então, isso no consultório, a gente não abre mão. Exato. Eu preciso de especialista para laudar. Indica, tem que ter o olho ali para endometriose. A gente tem uns queridinhos aqui em BH. Tem queridinhos da ressonância e do ultrassom. A gente não abre mão por causa disso, porque a experiência e o conhecimento ali do profissional fazem toda a diferença. Sim. Então, às vezes a paciente me pergunta, mas doutora, eu vou fazer a ressonância ou ultrassom? A ressonância é superior? Eu falei, depende. Os dois exames são muito bons, mas eu prefiro que seja feito com quem entende. Se for fazer uma ressonância com alguém que não tem experiência em endometriose, prefiro 1000 vezes um ultrassom com uma pessoa que entende. Até porque hoje a qualidade dos ultrassons também está maravilhosa. Para ver intestino, endometriose intestinal também, né? A ultrassonografia tem algumas vantagens. Então, para a gente faz muita diferença, gente. Quando a gente indicar, é porque para o cirurgião ou para o clínico, né, que vai tratar essa endometriose, essas informações vão fazer toda a diferença. Faz muito. Hoje, no consultório, eu atendi uma paciente que eu pedi a ressonância para ela. Eu tenho uma listinha, né, dos médicos, eu faço com qualquer um desses aqui, que são muito bons. Depois você me manda a listinha. Vou te mandar. e ela não conseguiu marcar, que ela mora aqui, ela mora em São João del Rei, ela fez lá na cidade dela, e chegou com ressonância, difícil, porque é um exame difícil, né? Tem que fazer um preparo intestinal, tem que colocar um gel vaginal, um gel retal, então é desconfortável. E aí eu fui dando aquela tristeza, porque lendo o exame, porque assim, não foi um exame direcionado para endometriose, né? O exame não fala nada, mas também não descreve nada. Então acaba que a gente vê aquele exame e pensa, será que é isso mesmo que ele está falando? Será que eu confio nesse colega que está laudando aqui? Porque era um laudo de menos de uma página. E para endometriose, até falei com a paciente, um laudo de uma paciente investigando endometriose, ela pode até não ter, mas ele vem umas 3, 4 páginas. O médico descreve os setores, os compartimentos da pelvis. Bem dividido, muito né? dividido. Setorizado ali. E faz muita diferença. Você vai para a cirurgia de uma paciente que fala que tem um nódulo no intestino. Mas eu preciso saber o tamanho desse nódulo, se esse nódulo está penetrando algumas camadas do intestino. Será que vai só fazer um shave, raspar o intestino por cima? Será que vai fazer um grampeamento discoide? Será que nós vamos ter que tirar um pedaço do intestino? Isso faz toda a diferença na programação cirúrgica, da equipe cirúrgica, tempo cirúrgico. Eu encaminho muita paciente cirúrgica para o Dr. Diogo, né, principalmente pela experiência de cirurgia em endometriose, mas também porque ele tem um olhar, assim, né, muito cuidadoso e cauteloso com as minhas pacientes, que são pacientes geralmente que estão fazendo tratamento reprodutivo, né? Sim. Então, é uma questão que a gente preocupa muito, né, Duda? Você também como cirurgiã, é porque nem todo cirurgião tem esse olhar carinhoso ali, né, com a pelve, pensando na vida reprodutiva dessa paciente. Os ovários, Exato, na proteção do ovário, de se tiver um endometrioma que precise ser ressecado, né, de tentar tirar só realmente
a cápsula, não tirar tecido saudável para não diminuir essa reserva ovariana. Tem cirurgião que não tem muita paciente, já tira o ovário inteiro, né? Então, o olhar do cirurgião, a experiência do cirurgião também nesse sentido, puxando a sardinha aqui para o meu lado da reprodução, faz toda a diferença, né? Então, realmente, um cirurgião especializado em endometriose, gente, é outra coisa também, né, Duda? Assim como o médico que vai laudar o exame, né, tem que ter um olhar diferenciado para endometriose. O cirurgião também. Tanto que não são todos os cirurgiões ginecológicos que atuam na área de endometriose, porque é uma área muito complexa mesmo, que muitas vezes envolve cirurgiões de outras especialidades, muitas vezes envolve ter um colega ali da cirurgia geral que vai mexer com o intestino também, né? Um urologista que vai ajudar ali na parte de ureter, bexiga. Então, é uma equipe multi, né? Muitas vezes. Então, nem todo cirurgião ginecológico atua tanto, porque precisa desse olhar diferenciado, né? E por ser uma doença ginecológica, a gente acha o ginecologista que tem que operar. Acho que o ginecologista ele tem que comandar, né? Ele tem que estar com a paciente, mas se o nódulo ou se a endometriose ela atinge outros órgãos, a gente tem que ter colegas, né? A equipe multidisciplinar é para isso. Tem que ter colegas que operam o intestino também, que estão ali para me ajudar no procedimento. Então, a equipe de endometriose ela é uma equipe completamente multidisciplinar. Desde nutricionistas, psicólogos, à parte cirúrgica mesmo. Então, a gente tem urologistas, cirurgiões gerais, coloproctologistas, tem as instrumentadoras cirúrgicas nossas, que são excelentes, para que a cirurgia corra de uma velocidade ok para poder que a paciente não sofra muito com aquele procedimento cirúrgico muito demorado, né? E diminua as complicações e as sequelas. Vamos aproveitar, então, agora e falar quando é indicada a cirurgia, Diogo? Vamos. Porque isso é um pouco complexo, porque até hoje tem muita paciente, eu estou falando do ponto de vista agora reprodutivo, que tem endometriose, está tentando engravidar e acaba passando por cirurgia. Hoje mesmo atendi uma que passou por 2 cirurgias, 2023 e 2025, com endometriose, tentando engravidar, com dificuldade, passou por 2 cirurgias que talvez não seriam totalmente necessárias no momento. Exato. Então, vamos falar realmente as indicações cirúrgicas, Diogo, para deixar mais claro aí para a população, né? Só antes de entrar nas indicações, é importante que a gente não citou aqui ainda, né? Mas acho que fica meio subentendido e é muito falado, da questão reprodutiva. Não, nós vamos falar. Né? Nós vamos mesmo, que é só para a gente introduzir o assunto, que é um dos principais fatores de infertilidade, né, na mulher, que é a endometriose. 50% das mulheres com endometriose podem ter dificuldade. Então, por isso que a gente está falando aqui da importância, inclusive, de indicar a cirurgia ou contraindicar a cirurgia no momento adequado, né, Diogo? Sim. Era muito comum, eu já atendi paciente que já operou 9, 10 vezes para cirurgia. Antigamente tinha. E aí vai virando, você opera, essa paciente forma fibroses, né, aderências, então vai virando uma coisa muito complexa, né? Hoje em dia, o que a gente tem mais, com corroboração da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e americana, é a cirurgia única. Essa paciente ela tem que ter uma cirurgia única, se precisar ter. Na verdade, a gente tem que lembrar que a endometriose ela é crônica e o tratamento dela é clínico. O tratamento dela é o bloqueio da menstruação ou bloqueio hormonal dessa paciente, usar algum anticoncepcional e avaliar a dor dela. Essa paciente ela está sem menstruar ou está em uso do anticoncepcional e ainda tem dor incapacitante, ela pode ser uma candidata à cirurgia. Então, é muito comum a gente chegar e receber no consultório a paciente que já chega já com risco pronto, mas não está tomando ainda um anticoncepcional, ainda está menstruando. Então, primeiro a gente bloqueia a paciente, tem atitudes de tratamento clínicos complementares que a gente pode entrar para ajudar com alimentação, com atividade física, com terapia. Tem alguns medicamentos, né, analgésicos mais eficazes para dores crônicas. E aí essa paciente está em tratamento e está ainda com dor, a gente vai para a cirurgia, principalmente a dor para ter relação sexual. Né? E a gente conversa muito com você, né, Rafa, porque a paciente ela que quer engravidar e com endometriose, ela tem 2 questões na vida dela e uma questão ela não entra com a outra, né? Uma é o tratamento da endometriose, que é o bloqueio da menstruação, e a outra são as tentativas de gravidez. Então, os médicos têm que conversar, né? Têm que se conhecer e falar, olha,
é uma hora agora de operar, será que vamos operar agora, vamos programar, vamos captar alguns óvulos antes? E aí a gente vai programar o tratamento dessa paciente. Mas, basicamente, as indicações de cirurgia são pacientes que estão tratando e ainda com muita dor e querem operar, a gente vai para a cirurgia. Aquelas pacientes que é raro de acontecer, mas com endometriose em órgãos importantes, como intestino delgado, ureter e apêndice, a gente precisa operar. Tinha uma questão que, tem endometriose no intestino, opera. Não, a gente não faz mais cirurgia em intestino grosso gratuitamente ou de primeira, porque o intestino grosso é um órgão grosso, né? A luz do intestino é muito difícil haver uma obstrução intestinal ali. A gente acompanha o tamanho dessa lesão com os exames de imagem bem feitos, até chegar num risco de obstrução para indicar a cirurgia, né? Fazer uma retirada e uma retrocimoidectomia. Mas a principal indicação é dor. O paciente está com dor, está tratando e está com dor, a gente opera. E outra coisa que eu falo é isso, né? A paciente com endometriose, a gente tem que pensar qual que é o caminho que essa paciente está tomando na vida, qual que é o momento que ela está. É uma paciente que tem endometriose e não quer engravidar? Nós vamos bloquear a menstruação dela e fazer a tentativa do tratamento clínico, a não ser que ela já tenha uma indicação por acometimento de algum órgão, igual o Diogo falou. É uma paciente que quer engravidar e já está tentando, está com dificuldade, então a gente vai avaliar isso. Qual que é o grau de dor que ela tem, qual que é a idade dela, reserva ovariana, momento de vida, porque hoje o indicado é uma paciente que tem endometriose, está com dificuldade para engravidar. Se ela não tiver indicação por questões de saúde, a gente vai pensar em ajudar essa paciente a engravidar. E muitas vezes a ajuda para engravidar vai ser recorrer a um tratamento reprodutivo, como a fertilização in vitro. Então, muitas vezes, né, Diogo, a gente orienta essa paciente, a gente faz, às vezes, a coleta dos óvulos, ou às vezes até já embrião. E se ela tem uma questão incapacitante, uma dor, ou que a gente precise cuidar da saúde dela pensando na gestação, depois que a gente já está lá com os óvulos e os embriões, algumas vezes ela vai para a cirurgia, faz a cirurgia, aí volta para a gente ajudar essa paciente a engravidar fazendo a transferência do embriãozinho. Então, lembrando, realmente, a Duda falou, né, gente? Às vezes, o diagnóstico da endometriose, a gente faz não por um sintoma físico de dor, mas às vezes pela dificuldade de engravidar. E eu já perdi as contas de quantas pacientes a gente tem o costume de pedir a avaliação de endometriose quando tem uma infertilidade, uma dificuldade para engravidar, e a gente faz um diagnóstico de endometriose e às vezes a paciente não tem queixa de cólica intensa, não tem queixa de dor na relação, o sintoma que ela manifesta é a dificuldade para engravidar. Né? Então, isso não é incomum, pelo contrário, né? É muito frequente. Então, faz parte da avaliação da propedêutica dos casais que estão passando por dificuldade para engravidar. E a gente sempre tem que entender que essa paciente com endometriose é uma paciente que a gente tem que ter muito cuidado com a parte reprodutiva dela, pensando na questão da idade, porque quanto mais idade a gente tem, naturalmente, a gente tem mais dificuldade para engravidar. Pela questão da reserva ovariana dela, porque a gente já sabe que a gente perde óvulos com o passar dos anos. Agora, a endometriose é uma doença que pode levar a essa diminuição de reserva ovariana de maneira mais acelerada. Seja, às vezes, pela necessidade de fazer uma cirurgia, de tirar um pedaço do ovário, às vezes acaba tirando o ovário inteiro. Seja, às vezes, pela presença, né, Diogo, de endometriose no ovário, que se chama endometrioma, que a gente sabe que é um fator que também pode ajudar a reduzir essa reserva ovariana. Então, toda paciente que eu faço diagnóstico de endometriose, eu converso muito sobre planejamento reprodutivo. E se essa paciente ainda não pensa em engravidar, é muito importante a gente conversar sobre a possibilidade de congelar óvulos. Porque a gente sabe que ela pode ter 50% de chance de ter dificuldade para engravidar lá no futuro. E que a reserva dela pode diminuir mais aceleradamente. E ainda tem outra questão também, que a gente já comentou aqui, que o tratamento dos sintomas, principalmente, é clínico, né? Inicialmente, o bloqueio. Só que se a paciente quer tentar engravidar, ainda entra uma questão de que, parando com o anticoncepcional, e se ela quiser tentar engravidar espontaneamente, ainda pode acontecer uma progressão da doença nesse período também, né? Então, ela vai ficar vulnerável. Né? Isso. Quando a paciente, ela chega numa... É uma pergunta que tem que ser na primeira consulta. E aí, você quer ter filho? Quando? Tem uma programação para isso? Porque se uma paciente tem investigação de endometriose, isso tem que ser uma pauta no consultório, né? E
aquela paciente que está controlada, e aí vai, igual você falou, vai suspender o tratamento para tentar engravidar, que seja naturalmente ou alguma técnica de reprodução, e começa a ter dores muito fortes, a cirurgia pode ajudar nesse momento. Nós não temos muita evidência se a cirurgia melhora a taxa de gestação. Parece que não. Antigamente pensava-se que sim, que né? a gente operava. Exato, operava-se para tentar diminuir aquela resposta inflamatória ali. Falava-se que nos primeiros 2, 3 meses depois da cirurgia aumentava a chance de engravidar. Mas os estudos mais os recentes... estudos estão mostrando que não tem essa evidência. Então, a gente basicamente opera pela dor, né? Então, às vezes, aquela paciente... O que eu sempre peço é não suspenda o tratamento e vá tentar engravidar assim sozinha, suspende, fica solta, né? E aí eu sempre encaminho para vocês, por Fertileuta, para ajudar com ajuda, né? Para um coito programado, uma indução de ovulação, uma técnica de reprodução. Eu falo tanto isso, Diogo, a paciente que a gente já sabe que tem endometriose. Quando ela decide engravidar, essa paciente não pode ficar solta. Sim. Eu até gosto de pedir antes um espermograma e uma esterossalpingografia. É um excesso de zelo que eu tenho. Por quê? Porque se houver qualquer fator que inviabilize uma gestação natural, eu não vou deixar essa paciente sem contraceptivo, com a endometriose ali, né, ativa, aumentando, podendo progredir, piorar a saúde dessa paciente, se ela não vai ter uma chance real de engravidar. Então, eu pego na mão dessa paciente, a gente avalia antes, estando tudo ok, nós vamos suspender. Às vezes não faça uma indução de ovulação, mas a gente faz um ultrassom, né, para entender ali o período ovulatório da paciente, direcionar, né, fazer um coito programado, mas sem indução de ovulação, porque muitas vezes não precisa. Mas a gente direciona essa paciente, ela não pode ficar solta, né? Vou suspender minha pílula, daqui a 1 ano eu volto. É triste, porque algumas fazem isso e a gente tem que sempre bater nessa tecla e elas voltam e quando você vai revisar a doença está assim, muito pior, ela chega com muita dor. E ainda não conseguiu engravidar muitas vezes, e é triste, e está um pouco mais velha, né? O tempo passou. Então, a gente tem que orientar bem ela no início sobre essa programação da gestação. Né? Isso é fundamental. Tem algum tempo, Rafa, que você dá assim, de limite para as pacientes tentarem espontaneamente antes de fazer um tratamento? Depende do grau dessa endometriose e de como essa paciente está em relação à dor. Sim. Então, eu já tive uma paciente que tinha uma endometriose profunda e ela era muito sintomática. Fizemos os exames antes, suspendi a pílula dela, acompanhei a ovulação dela por 3 meses. No último mês, eu falei, eu vou te dar mais 1 mês, porque sua dor tá muito importante, senão a gente vai ter que refazer a ressonância, ver como é que tá. No último mês, ela engravidou. Porque eu falei, assim, nós vamos voltar com a pílula e vamos programar a FIV. Ela já estava até orientada. Eu individualizo. Né? Porque às vezes é uma endometriose um pouco mais superficial, uma paciente jovem, uma reserva ovariana boa. Agora, uma paciente com uma idade mais avançada, uma reserva ovariana que já está mais reduzida. Porque a reserva ovariana, ela é muito importante na FIV. Né? Uma mulher com reserva ovariana baixa, tentando engravidar naturalmente, ela vai ter a mesma chance de uma mulher da mesma idade com uma reserva melhor que a dela. Mas na fertilização in vitro, a reserva ovariana pode fazer muita diferença no prognóstico do tratamento. Porque a quantidade de óvulos que ela vai ter na superfície do ovário naquele mês vai ser o que a gente vai ter para poder tentar capturar. Então, se ela tem pouquíssimos óvulos ali na superfície, ela vai ter pouquíssimos óvulos na coleta, o que vai diminuir a chance de ter um embrião e um embrião que consiga grudar. Então, isso tudo a gente tem que avaliar. Reserva ovariana, intensidade de dor, intensidade da doença. Se tem algum outro fator, talvez ela tenha uma trompa que está mais aderida e uma que está boa, então já tem um fator tubário. Então, isso tudo a gente precisa individualizar. Por isso que esse acompanhamento, o diagnóstico, primeiro é fazer o diagnóstico. E esse acompanhamento da paciente com endometriose tem que ser muito especializado. Tem que ser com ginecologista que entende, com cirurgião ginecológico, a equipe multidisciplinar. Não é uma paciente que pode ficar solta. Eu brinco assim, não pode ficar, Deus dará. Não pode. A Rafa falou um pouquinho aí, ela citou durante a fala dela, sobre endometriose superficial e profunda, né, Diogo? Explica um pouquinho para as pacientes o que é, porque elas perguntam muitas vezes, mas é grave? Elas veem muitas vezes até nos laudos, né, de sinais de endometriose profunda. Então, o que é isso? Tadinha, né? Elas chegam sofridas, né? Falam assim, eu tenho endometriose profunda, parece que tem até na alma. Exato, é isso mesmo. Mas, na verdade, é um conceito da endometriose. O
O peritônio, que é a membrana que reveste nossos órgãos, né, a pelve e o abdômen, ele tem uma espessura de torno de 5 milímetros. Então, todo nódulo que passe esses 5 milímetros, todo implante de endometriose, que é maior que o próprio peritônio, ele aprofunda abaixo do peritônio. Então, uma endometriose profunda. O conceito é esse. Eu acho até tem uma crítica em relação a essa palavra, porque eu acho que ela carrega um peso muito forte na paciente. Às vezes a paciente tem um nódulo tranquilo ali no ligamento terossacro, de 1,5 centímetros, e ela não tem muita dor, mas ela tem lá no laudo endometriose infiltrativa profunda. Mas o conceito é esse, a endometriose superficial são pequenos nódulos ou pequenos implantes de endometriose que muitas vezes não são vistos no exame de imagem, às vezes o ultrassom, mesmo bem feito, a ressonância bem feita, não consegue visualizar esses implantes, que o tratamento deles é clínico, muitas das vezes, né, para dor, e aqueles nódulos maiores, onde é a endometriose profunda. O que é interessante, né, é que a intensidade da dor não se relacionando com o grau da endometriose. Nossa, Então, tem paciente que tem endometriose profunda e que não tem tanta dor. E tem paciente que tem endometriose superficial e que tem uma dor, né, mais na cirurgia a gente vê muito isso, né, Duda? A gente vê, você entra numa pelve, às vezes a paciente nem tem muita endometriose, mas você vê aquela pelve inflamada, vermelha, vascularizada. E aí você vê que no exame de imagem dela não mostra muito nódulo de endometriose. Mas você vê, ela é muito sintomática quando você entra para a cirurgia por algum outro motivo, às vezes, né? E você vê aquela pelve toda vermelha. Essa paciente sente muita dor. Ela tem uma dor Justifica, difusa, né, a clínica dela. Justifica muito a clínica. Então, realmente, a gravidade da endometriose ela não está relacionada com os sintomas, né? Óbvio que é uma correlação quase que acontece na maioria das vezes, né? Então, assim, tem muita endometriose e tem muita dor, mas isso não é uma regra. Porque tem muita paciente que tem pelves congeladíssimas e não tem muita dor, não tem dor para ter relação. Acho que é mais pelo mecanismo inflamatório mesmo, sabe? Que às vezes a Quando pelve tá mais congelada espalhado já ali, né? mais na fase de aderência, talvez a parte inflamatória já não está tão evidente. Agora, Diogo, tem uns casos bem atípicos de endometriose, né? Igual você mencionou, a principal teoria, gente, é teoria porque até hoje não conseguiram desvendar corretamente, né, qual que é aí a etiologia, né, da endometriose. Então, a principal teoria é desse refluxo ali do sangue menstrual pelas trompas que cai ali na pelve e se implanta. Mas é paciente que tem endometriose no pulmão, no fígado. Quando tem muita teoria para explicar, é porque nenhuma funciona direito, né? Mas a grande maioria realmente é da menstruação retrógrada, né? Mas tem outras teorias de metaplasia celômica, né? De via imunológica, para poder explicar esses aparecimentos em outros focos que não são desse contato direto com o útero, né? Eu tenho um paciente no consultório que a gente descobriu uma forte suspeita por imagem que ela tem uma endometriose no pericárdio. Nossa. Então, ela tem uma dor menstrual. Ao menstruação, ela tem uma dor com quase que uma angina. E aí, a minha amiga lá do Horizonte, a doutora Luciana Rugani, fez a ressonância de tórax para mim. Ela falou assim, Diogo, tem um focozinho aqui no pericárdio. Ele faz um derrame pericárdico aqui. É impressionante. Ela fez a ressonância com ela menstruada, com ela fora da menstruação. Ela viu a diferença de tamanho, que ele cresce, que ele incha. Fico impressionado. Assim, mas são as raridades. Né? Muito raro. É muito comum. Os sítios mais comuns são na pelve, né, atrás do útero, nos ligamentos chamados úteros sacros. Por isso que a paciente, às vezes, esses nódulos dão muita dor para ter relação. Fora daí tem os ovários, que são os endometriomas, os cistos ovarianos de endometriose, e pode ter no intestino e no umbigo, né? Tem uma endometriose no umbigo que ela não se explica, assim, além dessa metaplasia celômica, né? Então você vê a paciente, ela tem uma dor no umbigo, ela sangra pelo umbigo. Quando ela menstrua pelo umbigo também. Aí é retirada do nódulo para ela. E pode acontecer às vezes em cicatriz cirúrgica, né, de cesariana. Tem muita paciente que depois de cesárea queixa, né, comum. Que ciclicamente dói ali naquele lugar. Você palpa direitinho a bolinha. E ela tem uma cesárea de alguns anos atrás, e não é por técnica da cesárea, não é porque foi feito errado, é porque as células do endométrio, o bebê está lá dentro do útero, envolto de várias coisas, mas do endométrio também. E essas células, elas funcionam como sementes, né? Então, na hora que tira o bebê, numa cesárea, essas células podem implantar, geralmente ali no tecido adiposo,
e formar uma sementinha e germinar com o tempo ali. Ela Exato. começa com a bolinha doendo. Exato. Mas é simples, esse aí é mais tranquilo. Essa é mais de tirar. tranquila. Tem né, umas de fazer. endometrioma de parede abdominal Isso, também, né? A gente falou aqui sobre a endometriose no ovário, né? Que a gente chama de endometrioma. Esse aqui é uma pauta que eu queria aproveitar para falar da parte cirúrgica, né? Porque quando o endometrioma tem um tamanho aumentado, né, Diogo? Algumas vezes é recomendado fazer a retirada. Se ele é pequenininho, na maioria das vezes a gente costuma acompanhar. Isso. Né? Então, explica um pouquinho para o pessoal sobre essa questão da parte cirúrgica aí da endometrioma. Os endometriomas ovarianos, a gente trata de maneira diferente, porque é um local muito importante para a paciente, que são os ovários, né? Então, na verdade, existia um conceito de tamanho, né? Assim, na verdade, assim, chega um endometrioma para mim, eu primeiro pergunto para o fertileuta que está com essa paciente, Rafa, você consegue captar óvulo com esse endometrioma? E é possível? Porque muitas vezes é um endometrioma grande, mas ele está numa parede contralateral onde ela vai fazer a punção. E mesmo com endometrioma, ela pode conseguir, ela induz e consegue. E muitas vezes não, mas geralmente a gente usava 4 centímetros, né? Endometriomas acima de 4 centímetros são cirúrgicos, mas é sempre pedindo a benção do fertileuta. Né? Você posso operar, posso tirar. Mas não são todos os cirurgiões que têm essa contato, percepção, né? não, Também. E aí a gente a cirurgia deve ser uma cirurgia para preservação máxima do ovário. Então, você vai tirar um endometrioma desse, você vai cauterizar o mínimo possível aquele parênquima ovariano, você vai drenar aquele endometrioma, você vai tirar a cápsula interna desse endometrioma e pode suturar ou deixar fechar por segunda intenção, mas o mais importante é traumatizar o mínimo possível esse ovário para que essa paciente vai precisar dele. Sempre que a paciente tem endometrioma e é um caso talvez cirúrgico, se for possível captar os óvulos antes, ótimo, melhor, né? Porque ela já tem essa reserva, essa garantia, pode ser que ela nem use. Mas ela tem garantido lá, porque realmente, né, Rafa, eu brinco, só de olhar para o ovário já cai a reserva um pouquinho. Então, assim, numa cirurgia, a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito. Então, é comum, às vezes, a gente operar até endometriose e deixar os endometriomas lá quietinho, não mexer no ovário, para não atrapalhar. E antigamente, assim, nem tão antigamente, porque até ultimamente a gente ainda vê isso, né? Pega, né, no consultório. Pacientes que fazem cirurgia e tira útero, tira ovário, né? Às vezes pacientes eram jovens e chegam, fiz esterectomia, que é a retirada do útero, dos ovários por causa de endometriose. Sim. E aí, Diogo? É complicado, né? Assim, a gente não mexer com a fertilidade da paciente, fazer uma esterectomia numa paciente é algo muito importante, muito sério, né? Então a paciente que quer ter filho não tem conversa, não vamos tirar o útero, não precisa tirar o útero, né? Não há necessidade de fazer uma esterectomia. Tem umas pacientes que já têm a prole constituída, já está lá seus 40 e poucos anos, tem muita dor, quer operar, a gente propõe, olha, pode ser realizada a retirada do útero e dos focos, se você não vai precisar mais do seu útero, porque realmente o útero ele é uma fonte causadora da endometriose, mas é sempre a preservação dessa fertilidade da paciente, né? Quando ela tem desejo ainda. E esse desejo ele é construído no consultório, porque às vezes inicialmente ela está com tanta dor que ela fala que ela nem pensa em filho. Tenta tirar a dor primeiro, porque aí ela começa a pensar. Né? Então, ela começa a imaginar que pode ter filho. E aí vira um outro desejo para ela. Né? E outra consequência também para essas pacientes que você comentou, que fazem esterectomia ou forectomia, é a menopausa cirúrgica, né? Precoce. E iatrogênica. E iatrogênica, muitas vezes. A retirada, quando faz a esterectomia, apenas do útero, sempre tentando preservar os ovários, né? Porque a menopausa cirúrgica é muito sofrida. Então, tirava-se muito, né? Tudo. Tem que tirar tudo. Eu falei porque a Rafa comentou que chega, às vezes, paciente, eu tirei tudo porque eu tinha... Menopausada aos 32 anos, fazendo reposição hormonal, muitas vezes. E outra falou isso, né? Hoje, a gente está com muitas pacientes que estão na transição menopausal e na menopausa. E a paciente que tem endometriose, durante ali, se a gente for fazer reposição hormonal, é muito importante a gente saber dessa endometriose, né, ter ali um exame de imagem, os focos, porque vai mudar talvez ali a medicação, né, os hormônios, a escolha dos hormônios para fazer a reposição. Por isso que eu falo que fazer o diagnóstico de endometriose, gente, sempre é importante. Então, fez o diagnóstico com 20 e poucos anos,
planejamento reprodutivo. É toda consulta a gente bater na tecla do congelamento de óvulos, se necessário, de tentar engravidar numa idade, né, mais jovem, não deixar para muito tarde. Às vezes eu faço diagnóstico de endometriose em paciente com 43, 44 anos. Mas eu já tenho filho. Mas eu preciso saber, porque isso vai me ajudar a cuidar da sua saúde, a gente ficar atento a questões, né, de funcionalidade dos órgãos. E também porque depois, na menopausa, essa informação para mim é importante para eu saber qual que vai ser o melhor tratamento para você, no caso da gente fazer a reposição hormonal. Como você tem visto, Diogo, os casos de endometriose nas pacientes que já estão na transição menopausal e menopausa? Tem uma coisa, a gente estava falando de endometriose ovariana, que é um tema que a gente tem que sempre lembrar dele, são os endometriomas nas pacientes menopausadas. Porque menopausa não vira, endometriose não vira câncer, exceto nas endometriomas. Exato. Então, aqueles endometriomas ovarianos, ele aumenta um pouco a chance da paciente desenvolver um tumor de endometriose ovariano a partir dos 60, né? Mais ou menos. E aí, nessas pacientes em específico, elas têm endometriose, estão na transição menopausal e têm endometriose ovariana, eu combino com elas, olha, você vai entrar na menopausa, vamos ter passada desse período de sintomas, essa reposição, aí nós vamos programar a retirada desse endometrioma, dos ovários para você. Eu não quero que você fique com esse endometrioma ad eterno. Esse é um detalhe nessas pacientes que é importante. Perfeito. Às vezes você não precisa nem mexer no útero, não precisa nem mexer na endometriose em si, né? E a reposição hormonal da paciente com endometriose e na transição menopausal, a gente tem que pensar se ela tem útero, né? Se ela fazer a proteção endometrial dela e pensar no que ela está tendo de sintomas, né? Então, assim, eu não tenho um eleito específico para a reposição, eu quero melhorar os sintomas da menopausa dela e que ela não piore da dor da endometriose, né? E ela às vezes a paciente é esterectomizada, tem focos de endometriose em cúpula, então você tem que fazer esse acompanhamento muito de perto com elas. E nessas pacientes, mesmo as que não têm útero, para não realmente reativar os focos, é importante a gente usar progesterona, Sim. mesmo ela não tendo Sim. útero, para poder manter os focos de endometriose ali mais quietinhos, né? E outra medicação também que é interessante é a tibolona, né? E a gente tem que ver se a paciente tem indicação, se pode fazer uso, mas que é uma ótima medicação para quem tem endometriose e precisa, né? Tem indicação de fazer a reposição também. Gente, endometriose é o mundo, Nossa, né? Eu amo endometriose, estudar endometriose. Realmente é uma doença muito complexa, né? Complexa, a gente precisa de... É igual o Diogo falou, né? De nutricionista, de psicólogo, de gastroenterologista, coloproctologista, cirurgião, infertileuta. E a gente tem que ter um olhar bem carinhoso para essas pacientes, né? E a dor é algo muito solitário, né, Rafa? A dor não é igual uma febre, que você mede do termômetro e mostra para o outro que está com 40 de febre. É subjetivo. A dor é algo que você fala. E com o tempo, essas pacientes com dor, elas são muito sofridas. Então, é algo que pega na gente no consultório, porque a gente precisa entender a dor dessa paciente, porque ela está cansada de desmerecerem a dor dela, de falarem que dói, falar que é normal, de achar que é assim mesmo, não tem solução. Então, a gente faz um pacto com a paciente no consultório, fala assim, olha, a gente não sossega enquanto sua dor não passar, ou enquanto você não estiver bem de dor. Exato. Então, ela já sai, respira, já sai tranquila, porque ela sabe, ó, esse médico aqui não vai me abandonar. Ele não vai fazer, já usei de tudo, não tem mais solução. Não, tem solução sempre. Um outro detalhe que eu queria tocar no assunto é como a gente usa muita medicação para analgesia, né, para dor. O cuidado com os vícios em opioide, né? Então, assim, pacientes com dores crônicas, fibromialgia, síndrome do intestino irritado, endometriose, são pacientes que geralmente chegam para a gente, eu tomo um Tilex, um Paco, Tramadol, elas são pacientes com quadro de adição de vício em opioide, que aí é uma complexidade ainda maior no consultório de você entender qual que é a dor real da doença e qual que é a dor pelo vício. E e a dor do vício é uma dor real, ela sente a dor, ela descreve a dor para você. Mas essa dor do vício, ela não resolve com nenhum tratamento, nem cirúrgico, nem hormonal, ela resolve com suspensão do remédio. Então, você tem que ter um tino no consultório para tentar pegar perceber se essa paciente ela está fazendo uso. Muitas vezes ela esconde que ela faz uso, porque ela sabe ela sente que tem vontade de tomar o remédio, que é aquele remédio que vai passar. Então, assim,
A gente tem muito caso de vício em opioide, e é um problema de saúde muito sério, e é difícil de ajudar, porque eu até brinco com a paciente, olha, é parecendo uma cocaína, assim, parece que eu tenho que te amarrar, assim, você tem que se amarrar no pé da cama, igual naquela época daqueles filmes que a gente via de drogas, porque não tem muito o que fazer. É muito importante o Diogo ter citado isso. Eu que ainda dou plantão, né? Ainda a Rafa e o Diogo não dão mais plantão, mas a gente pega muito no pronto atendimento ginecológico, né? Paciente que já chega lá falando assim, eu tenho endometriose, eu tô com muita dor e minha dor só passa com morfina. Só passa com tramadol na veia. E aquela paciente começa a ser recorrente ali no plantão, né? Muitas vezes, que nem meu plantão é fixo, um dia da semana. Então, a gente começa a conhecer os rostinhos ali, aí fica, né, aquela paciente marcada, entre aspas, que a gente já sabe, que vai sempre aparecer ali falando isso. E realmente é muito sério, porque a paciente não consegue sair desse vício. Não. E nem ela consegue diferenciar a dor, se a dor que ela está sentindo é uma dor real, né? Sim. Do quadro de endometriose, ou se é uma dor fictícia, entre aspas, ali, para ela fazer uso do medicamento, né? O cérebro, ele sente falta da substância, ele provoca a dor porque ele sabe que o paciente vai tomar a substância. E nessas horas é bom ter um acompanhante da paciente em consultório, em consulta, para a gente discutir esse tema com eles, porque ela sozinha, muitas das vezes, ela não vai aderir ao tratamento. E às vezes com o marido, com uma mãe, acompanhando, ela já sabe, olha, o doutor alertou sobre esse problema, então nós vamos primeiro suspender esse opioide para a gente tratar a dor da endometriose. A gente tem que ir com muita cautela, inclusive, né, no consultório, quando a gente recebe uma paciente com endometriose, na hora de prescrever o tratamento, né? Sim. Então, não é ir passando direto um opioide, tudo. A gente tem que ir com muita cautela. Vamos tentar primeiro um analgésico simples. É a escala de dor mesmo, né? Porque senão realmente vira um problema de vício, como o vício em álcool, drogas, né? Outras drogas. E para a paciente sair disso, às vezes depois ela já fez até o tratamento cirúrgico, muitas vezes, e continua. Presa. Não, tem vício, casos, né? de paciente que operou. Era uma paciente que tirou o útero, ela tinha uma dor localizada, a gente encostava no útero, ela falava que doía no útero, tirou o útero, no dia seguinte ela estava com a mesma dor. E ela falou assim, me dá um comprimidinho de tramadol. E aí ela não tinha me contado isso, sobre que ela usava essa medicação. O marido dela trabalhava na área da saúde, né, conseguia receita, então foi uma descoberta depois, e é difícil, essas coisas, esses casos marcam para a gente, porque ela se encosta no útero, ela fala que dói. E o exame mostrava uma adenomiose, uma endometriose leve atrás. Então, assim, se tem a doença, se ela fala que está doendo, então vamos lá para a cirurgia. Ela já tinha prole e tal, mas não melhorou nada a dor. Aí era o remédio. Hoje já está bem, assim, ela já entendeu e já não tem mais dor. Mas é uma paciente que foi submetida a uma cirurgia que talvez desnecessária, talvez, né? Se ela tivesse se aberto, falado dessa questão, né? Antes. Agora, mudando só um pouquinho, que vocês falaram de cirurgia, e eu queria falar na cirurgia, né, que não tira o útero, mas na cirurgia ali que vai talvez tirar um foco de dor e tudo, porque igual o Diogo falou, gente, a endometriose ela não tem cura, ela é uma doença crônica. E é muito comum também, né, Diogo, a gente vê a paciente operar e às vezes acha, operei, tô curada. E não faz o tratamento clínico depois. Volta tudo. Volta tudo, gente. Então, você se vai operar e não quer engravidar, você saiu da cirurgia, a gente tem que fazer o bloqueio hormonal também. Então, não é porque operou que está curado e pode ficar sem nada, porque vai voltar. Né? Então, isso eu acho que é tão importante, que é muito comum a gente ver isso, né, Duda? Assim, a gente vê as pacientes chegando... não, operei e aí tô sem nada e a dor volta. E volta anos depois, às vezes 1, 2 anos depois. Às vezes até menos meses, né? Mas assim, já com a dor toda de novo. E importante nessa cirurgia é a retirada completa dos focos, né? Antigamente cauterizava, né, os focos, é a excisão, é tirar o peritônio, é tirar o nódulo inteiro, porque imagina se você tem um nódulo de 3 centímetros de endometriose e você só tira uma metade desse nódulo e deixa o resto. Fica o restinho ali. Em cima vai fibrosar, vai aderir alça, e essa paciente continua com a dor profunda,
E aí, numa próxima cirurgia, para você acessar esse nódulo de novo, você tem que soltar essas aderências, você soltar essa fibrose e atingir Fica esse pior, nódulo. exato. Então, já que você vai operar, você vai se propor a operar a paciente, tem que fazer a excisão completa desses focos Que é aquilo que você falou, endometriose. né? O ideal é fazer uma cirurgia bem Uma feita, cirurgia né? na vida, esse é o Exato. ideal. Agora, passando aqui um pouco para a parte da infertilidade, explicar um pouquinho como que a endometriose causa dificuldade para engravidar, né? Porque às vezes as pacientes falam, não, mas eu operei, soltou as aderências, né? Mas, gente, a endometriose, ela causa dificuldade para engravidar, primeiro porque é uma doença inflamatória, né? Então, o encontro do espermatozoide com o óvulo e os primeiros dias do embrião acontecem dentro da trompa. Então, esse ambiente inflamado ali gera uma disruptura ali que vai dificultar todo esse processo. E um segundo motivo são as aderências, que são essas colas que ficam dentro da pelve, porque as pacientes não sabem, né, muitas vezes, que a trompa não é grudada no ovário, né? São órgãos que estão pertinho ali, mas não são fixos, né, grudadinhos. Então, a trompa precisa ter mobilidade. Eu falo muito que a trompa é o braço do útero, né? Ela precisa conseguir chegar lá pertinho do ovário, capturar o óvulo, fazer esse óvulo entrar. Então, se o ovário está aqui embaixo e a trompa está com aderências por causa da endometriose, às vezes a trompa está grudada aqui em cima. Ela não vai conseguir chegar lá pertinho do ovário e capturar o óvulo, né? Então, muitas vezes o mecanismo de dificuldade para engravidar é tanto por esse ambiente inflamatório pélvico quanto pelas aderências. E muitas pacientes, às vezes, procuram a cirurgia, né, Diogo? Para falar assim, mas eu tô com aderência na trompa, então vou soltar as aderências, porque aí vai resolver o problema e eu vou conseguir engravidar. E aderência é uma coisa, né? Porque você tira, ela faz de novo. Né? Exato. E a aderência tem que ser muito importante ser solta, porque a chance dela retornar é alta. É igual uma cicatriz na pele. Você tem um corte que você não gostou, você vai tirar aquele corte, mas vai formar outra cicatriz. Então, o processo... A própria cirurgia vai gerar outro processo inflamatório. Então, a lise de aderência, a soltura de aderência, tem que ser importante como última alternativa dessa paciente, né? Sobre isso, porque pode formar e ela tem que estar ciente disso. Exato. Então, assim, fazer a cirurgia pensando só em soltar a trompa, que isso vai resolver todos os problemas, gente. Não. Procure um especialista em fertileuta, avaliem as possibilidades, a possibilidade do tratamento reprodutivo hoje, que é muito mais acessível, não é baratinho, mas é bem mais acessível, né? Muitas clínicas boas disponíveis. Então, informem-se. Se você tem endometriose, né, ou suspeita que tenha, procure profissionais qualificados, seja bem acompanhada e pense muito no seu planejamento reprodutivo. E não subestimem a dor de vocês, gente. E nem deixem que o profissional, né, o médico, subestime também a dor de vocês. Porque é isso, o primeiro passo é suspeitar da doença. E isso acontece através de uma boa anamnese ali no consultório, quando vocês contam pra gente que, desde que eu menstruei a primeira vez, eu sinto dores terríveis. Não deixe ninguém falar para você que isso é normal, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente perde tempo diagnóstico, mais gera inflamação e mais consequências podem ter por causa dessa endometriose. Vamos falar também, Diogo, tem um assunto meio polêmico, que é muito falado também, do uso do chip de gestrinona para tratamento de endometriose. O que você diz sobre isso? É polêmico mesmo, né? Assim, na verdade, a gestrinona em si é um medicamento muito bom para endometriose. Foi feito para isso. Foi feito para isso, só que no Brasil nós não temos ela industrializada, né? A gente não tem ela com uma segurança de biodisponibilidade para o tratamento. A gente tem nos Estados Unidos, oral, tem injetável. No Brasil, a gente tem existem algumas pessoas fazendo chip de gestrinona, mas nós não temos uma segurança sobre essa dose, a eficácia, sobre além do que é colocado nesse chip, né? Porque é tudo manipulado, então não dá para confiar 100% de certeza se tem gestrinona ali. Né? Não, e o que é engraçado é que a gestrinona foi criada na década de 70 para tratar a endometriose. E ela foi suspensa, né? Parou de utilizar porque viram que os outros hormônios contraceptivos tinham a mesma eficácia sem os efeitos colaterais da gestrinona. Que são, né? Aumento de pelos, queda do cabelo, acne, engrossamento da voz, masculinização. E aí foi suspenso por causa disso. E agora estão retomando o uso por causa dos efeitos colaterais, né? Os chips estão complicados assim de defender, mas porque o chip em si ele é o que vai
o implante dentro da pele, mas o hormônio que está lá dentro que a gente tem que entender direitinho sobre a dose dele, né? Então tem testosterona, gestrinona, então é complicado. Lembrando que as federações brasileiras de ginecologia, de cirurgia oncológica, de endocrinologia, contraindicaram chips hormonais manipulados no Brasil. A Anvisa chegou uma época que proibiu, né? Agora, por pressão, liberou de novo, né? Com parcimônia. Tem que Mas ter um tomar muito termo cuidado. com objetivos específicos. A gente até comentou também, né? No último episódio. Mas, gente, usar o chip de gestrinona para tratar a endometriose não é um tratamento formal, né, Sim, Diogo? não é. Assim, a gente tem hoje no mercado Várias outras seguras. opções estudadas, respaldadas, né, pelas sociedades americanas, europeias. Então, usar chip de gestrinona para tratar a endometriose é justificativa só para poder colocar o chip, tá, gente? Sim. Então, não é indicação, não. Isso é muito importante de falar aqui. Sim, com certeza. Verdade. E aí, Diogo, deixa um recadinho para os pacientes. Vários recados, né? Na verdade, vocês estão, assim, parabéns pelas frases aí. É isso mesmo, a paciente não subestime a sua dor. Não aceite que falem que a sua dor é normal. Se você não está conseguindo, se você está com dor mais forte do que suas colegas, valorize essa dor e procure quem te acolha sobre essa dor e quem te ajude em melhora dessa dor. E se para você, eu acho que assim, se for pedir para ter alguma coisa, acho que é tempo para paciente sobre gravidez, sobre fertilidade. Então, se você tem uma suspeita, um início, ou você tem um diagnóstico de endometriose e você quer ter filho, a maior vantagem é o tempo. Porque com o tempo você se programa, você junta um pouco de dinheiro, você tenta mais cedo engravidar, você tenta por mais tempo, tenta outras técnicas e aí você consegue. É triste quando o diagnóstico ele é tardio, né? Naquela paciente de 35 anos para mais, já querendo tentar, já com dificuldade, muitas vezes elas reserva chegam. mais baixa. E aí mas tem solução também, mas é mais difícil um pouco, né? Exatamente. Então, gente, fiquem atentos, né? Sigam a gente lá no canal. Daqui a pouquinho a Duda vai sair de licença maternidade, eu vou sair junto com ela. Mas a gente ainda tem mais episódios para vocês, então continuem seguindo a gente. E os episódios antigos também, tem muita coisa boa lá, não deixem de assistir. Sim, muito obrigada, Diogo. Obrigada, Obrigado Diogo, a vocês, foi obrigado ótimo, pelo viu? convite. Depois a gente vai fazer um de adenomiose, hein? É verdade. Isso aí também rende pano pra mãe. Gente. Tchau, Tchauzinho. gente. Obrigada.